Então vamos lá. Como eu tinha falado com vocês na semana passada, por falar em semana passada, pessoal, o vídeo da semana passada ainda não está disponível no Moodle, nem para eu baixar, nem para vocês visualizarem. O que eu encontrei como uma opção alternativa é a gravação da minha tela, tá bem? Vocês vão ver que a qualidade tá meio zoadinha porque meu computador tá pedindo desesperadamente para ser trocado. Mas assim, pelo menos dá para acompanhar. Eu nem vou ligar a câmera aqui também para ver se dá uma aliviada. Aí pelo menos dá para vocês acompanharem. Quem não conseguir tá presente na aula agora, ou se vocês quiserem tirar alguma dúvida também do que foi tratado na aula, aí eu já disponibilizo para vocês, tá bem? Porque pelo Moodle tá demorando demais. Eu acredito que esteja sobrecarregado pela quantidade de utilização, então foi a forma que eu tô tentando lidar. Na semana que vem eu vou ver se eu faço um teste com o Loom também, para ver se a qualidade fica um pouco melhor, daí eu vou tentando encontrar a melhor forma de gravar e disponibilizar para vocês, ok? Outros professores também estão tendo problemas, as aulas não estão, as gravações não estão aparecendo, não sei nem se vão aparecer, né, em algum momento. Eu acredito, Ivan, que até vai aparecer, mas vai demorar um pouco. Porque inicialmente eu já tinha usado essa ferramenta quando a gente ainda não tinha retornado às aulas. E estava demorando mais ou menos assim, de um dia para o outro para ficar disponível. Quando começaram as aulas, aí começou a levar uns 3 dias. Depois foi para 4, depois foi para uma semana e agora já passou uma semana e ainda não está disponível. Então acredito que seja sobrecarga no servidor mesmo para conseguir disponibilizar, né, esses vídeos, as gravações, deve estar com uma sobrecarga muito grande mesmo. Tudo bem? Então, para não prejudicar vocês, já tô fazendo a gravação, tá bem? Até para avisar vocês. Vocês vão ver que a única diferença é que no vídeo que é disponibilizado pelo próprio Moodle, fica só a nossa janela. Vocês vão ver as minhas abinhas aqui em cima, que eu tô gravando todo o meu navegador. Tá bem? Mas dá pra gente ir acompanhando. E as cores também, que eu já peço desculpa pra vocês, que tá um pouco zoado, mas dá pra acompanhar, tá? Caso vocês tenham algum problema, vocês me avisam também que eu vou procurando outras ferramentas, ok? Mas vamos lá então. Na semana passada, até o Ivan levantou essa questão de a gente está conversando de uma forma muito abstrata sobre os conceitos de orientação a objetos. E até agora, exceto as aulas que a gente estava presencial, que deu para fazer algumas práticas, a gente estava só no teórico, né? Então, para hoje, eu trouxe para vocês, para a gente fazer juntos aqui, para perceber como que a gente modela, implementa as nossas classes, considerando classes abstratas, a gente pode falar dos métodos abstratos também, e a diferenciação entre classes abstratas com relação de herança e a relação de interface também, porque isso acaba ficando, né, de uma forma muito abstrata e a gente não consegue ver a diferenciação, quando que eu utilizo, qual que é a diferença quando a gente está desenvolvendo, tá bem? Então eu coloquei um diagrama, não sei se vocês conseguiram já olhar esse slide, são acho que 3 ou 4, 5 slides, mas é só com um diagrama. Então, deem uma olhadinha no diagrama. A gente está utilizando vários conceitos aqui. Então, primeiro, criação de classes. Dentro das classes, nós temos a definição de atributos, que nesse caso, a gente está utilizando todos mesmo de forma privada. Tudo bem? Além disso, se vocês perceberem essa nossa classe pessoa, vocês podem, não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas ela tá em itálico. Isso sinaliza para mim que essa minha classe pessoa é uma classe abstrata. Tudo bem? Aí nós temos aqui composição, herança, associação com enumeradores, depois temos de novo uma relação de herança, então tem 3 níveis na minha hierarquia de herança, uma outra associação, e no próximo slide, deixa eu até mostrar para vocês, que nós temos também então a implementação de uma interface
e a utilização dessa interface por duas classes diferentes. Tudo bem? Então, eu nem deixei pronto para a gente ir fazendo na prática mesmo, a gente vai discutindo, tirando dúvidas, e eu acho que nesse formato acaba ficando mais claro para vocês. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, sim. Maravilha, então. Então, olha só, considerando esse diagrama que nós temos, o que vocês acham que é mais interessante a gente começar a implementar? Que dá pra gente começar de vários locais aqui, né? O que vocês acham? Começar a implementar qual classe? A classe abstrata? Classe abstrata? Vamos por ela, então. Vamos lá. Deixa eu só modificar, então, dividir com vocês a minha janela. Eu vou compartilhar com vocês a tela inteira, porque daí a gente pode ver também os pop-upzinhos que vai aparecendo do próprio compilador. Uma recursão doida aí, mas vejam se vocês estão visualizando a tela do Eclipse. Sim. Maravilha, então. Olha só, eu já deixei só criado o meu projeto aqui, que é da nossa aula de hoje, e o meu pacote de código-fonte tá vazio. Tudo bem? Então, vou fazer o seguinte, antes de mais nada, eu vou criar um pacotinho aqui, que vai representar as minhas entidades. Então, vou criar as minhas entidades. Depois eu coloco o projeto para vocês também no Moodle, tá? Então, se vocês quiserem acompanhando ou se vocês quiserem implementando também, não tem problema. Espero que vocês prestem atenção, se tiverem alguma dúvida me falem, tá bem? Que a gente vai discutindo. Então, vamos lá. Dentro desse meu pacote, vou criar então a minha classe. Na escolha da criação da minha classe, né? Vou colocar aqui pessoa. O próprio Eclipse já mostra para mim uma opção de colocar a minha classe como pública, que já é padrão, e eu já posso marcá-la como abstrata também. Então, deixo marcadinho esse abstract, e quando eu finalizar a criação dessa classe, ele já coloca para mim com o marcador abstract. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando que uma classe abstrata não pode ser instanciada, ou seja, ela não representa uma classe concreta. Eu não posso fazer, por exemplo, pessoa P igual a new pessoa. Tudo bem? E qual que é a vantagem da gente utilizar a implementação de classes abstratas? Facilita para a gente a utilização de polimorfismo. Aí a gente já vê um exemplo disso também hoje. E a gente consegue reaproveitar código, né, através da operação de herança. Vocês podem perceber também que as classes abstratas costumam ser bastante utilizadas, se não todas as vezes, em relação de herança. Justamente porque ela não faz sentido ser criada para ser utilizada diretamente, porque não dá. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha no diagrama, para ver quais são os atributos dela. Pessoal, só um minuto, deixa eu abrir a apresentação que vai ficar mais fácil. Maravilha, então. Então, nós temos a nossa classe pessoa, e essa minha classe pessoa possui 3 atributos privados. Eu tenho nome como string, um ID que é inteiro e uma data de acesso que vai ser o meu date. Tudo bem? A gente poderia considerar aqui também um outro modificador, para que eu conseguisse acessar esses atributos dentro das especializações, das classes especializadas, que seria o protected. Tudo bem? A gente faz um teste disso também. Então, nome, ID e data de acesso. Vamos lá. Então, vou definir os meus atributos. Private string nome. Em relação à criação de atributos, definição de métodos, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo certo, por mim. Maravilha. Deixa eu só... fazer a importação aqui para ele parar de dar erro. Tudo bem até aqui? Então, olha só. Nós temos 3 atributos,
A gente sabe que esses atributos vão ser reaproveitados nas classes que são especialização dessa nossa classe pessoa. E a gente poderia já inserir aqui os métodos gets e sets, né? Porque a gente definiu como privado, então acho que é até interessante a gente já deixar todos eles criados. Uma separada, né? Então, tem o get nome para retornar o nome, o set nome para modificar o valor desse atributo nome, e a mesma coisa para id, get set id, get e set data de nascimento. Tudo bem? Então, já temos a nossa classe pessoa definida. No entanto, a gente tem uma relação também de pessoa com telefone e de pessoa com endereço. Tudo bem? Que é uma relação de composição aqui. Se a gente lembrar até da aula passada, esse meu telefone, a instância de telefone, ela vai fazer sentido existir quando definido dentro dessa minha pessoa. Então, vai ser como um atributo próprio de pessoa. Da mesma forma, o meu endereço. Tudo bem? Se eu apago uma referência de pessoa, que nesse caso vai ser através de aluno ou de servidor e das especializações de servidor, a gente vai ver que tanto a referência de telefone quanto de endereço dentro da minha pessoa vai ser apagado também, porque não faz sentido existirem sem uma referência que é o todo. Lembra? Todo, parte. Tudo bem? Ok. Maravilha. Então, antes de mais nada, só para a gente conseguir completar os atributos de pessoa, eu vou criar mais duas outras classes aqui, que vai ser minha classe telefone, nesse caso não é uma classe abstrata, e eu já vou criar aqui também uma outra classe para representar endereço, que também não vai ser uma referência abstrata. É até interessante a gente perceber aqui que tanto telefone quanto endereço vão ter referências dentro de pessoa. Pessoa é uma classe abstrata, telefone e endereço não, mas nada me impede de fazer essa associação. Maravilha? Tudo bem. Maravilha, obrigada. Eu vou seguindo, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês até me avisem que eu não estou olhando o chat, tá bem? Deixa eu ler. Tá bem. Então, tem o telefone, o DDD, que é o inteiro, e o número, que é uma string. Então, da mesma forma, né? Um private int DDD e privado também uma string, que vai ser o meu número. Para os dois, eu já posso utilizar os getters e setters também. E a gente poderia também, uma outra discussão que a gente já fez há algum tempo. Essa minha classe telefone, ela já possui um construtor padrão, que não está explicitamente definido aqui, mas ele já existe por padrão. Se eu fosse sobrescrever esse construtor, eu teria o meu public, telefone, sem nenhuma implementação. Tudo bem? Então, quando a gente faz um telefone igual a new telefone, é esse método que está sendo chamado. Só que nós podemos fazer até uma sobrecarga aqui. Por exemplo, eu posso criar um outro construtor que, ao invés de não ter parâmetro nenhum, eu posso agora passar um int DDD e eu posso passar também uma string número. E aqui dentro eu já faço a ligação. Então, um outro detalhe também, a utilização do this. This.ddd recebe o meu DDD. O que a gente está dizendo com isso? Esse meu this referencia a própria classe. Então, quando eu coloco this.ddd, eu estou referenciando o atributo DDD que foi definido dentro dessa classe. Esse outro DDD que não tem o this, vem então do parâmetro do meu método, no caso do meu construtor. E eu faço a mesma coisa para o meu número. Dessa forma, quando a gente for fazer uma referência de telefone, eu tenho agora uma flexibilização na inicialização. Eu posso inicializar ele sem nada, ou eu posso inicializar ele já com os argumentos DDD e número. Certo?
Vamos em frente agora para o meu endereço. De novo, os atributos primeiro, todos privados. Então, eu tenho private string, o logrador, que daí pode ser rua, avenida, que mais? Enfim, é o que eu tô lembrando agora, de rua, avenida, pode ser, acho que viela também, enfim, né, os tipos de endereços que nós temos. Vou colocar um número também. O bairro, cidade, já vou colocar aqui também direto meu estado. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa. Então, logrador, número, bairro, cidade, estado, e tá faltando o CEP, que é uma string também. O CEP. Da mesma forma que a gente fez para o telefone, eu vou criar também aqui os getter e setters. Selecionar todos. Ai, pessoal, só um minutinho que eu não sei se vocês estão enxergando ainda a telinha do Eclipse? Não, o Eclipse não mais. Agora tá aparecendo no slide. Tá, deixa eu voltar, perdão. Acho que agora vai. Foi agora? Voltou. Maravilha, então. Então, a gente estava na mesma parte, né? De selecionar todos os campos, todos os atributos para a gente criar os getter e setters. Então, gerei aqui. Uma separada só para a gente conseguir ver o que são os atributos e os métodos. E aqui eu só tenho também, né? Get set para todos os atributos dentro da minha classe. Da mesma forma, se eu deixar a classe nesse formato, sem mais nada, eu já tenho um construtor padrão aqui, eu poderia sobrescrever. Tudo bem, né? Eu vou deixar sem nada aqui. Mas nada me impede de implementar, sobrescrever o meu método. Agora, como nós temos essas duas classes já implementadas, eu posso voltar na minha pessoa e aqui, agora sim, colocar os meus atributos que fazem associação com outras classes. Então, nesse caso, eu tenho um telefone e eu estou dizendo o quê? Que esse meu atributo telefone é uma associação com uma outra classe que já foi criada dentro do meu projeto, que é o telefone. Tudo bem? E posso colocar também o meu endereço. Lembrando que as referências de classe sempre com nome em maiúsculo, sempre no singular, e daí nesse caso eu posso utilizar o nome do atributo com a letrinha minúscula, mas nada me impede também de colocar um outro nome para o atributo. Tudo bem? Professora? Diga, Ivan, por favor. Você falou, né, sobre o atributo telefone e endereço dentro da classe pessoa, que eles estão entrando como associação. Eles estão associados à classe. Isso. É que às vezes eu me confundo um pouco, porque a classe pessoa, telefone e endereço, elas compõem pessoa. Isso. É que, na verdade, Ivan, quando a gente fala de associação, a agregação e a composição estão dentro de associação. E, na verdade, tem um terceiro tipo ainda, né? Então, eu tenho a agregação, que daí é quando a gente tem o parte e o todo que fazem sentido existirem separados. Depois eu tenho a composição, que eu tenho de novo parte e todo, mas a parte só faz sentido existindo dentro do todo, que é o nosso caso aqui. Esse meu telefone só faz sentido dentro de uma referência todo, que é pessoa, da mesma forma de endereço. Tudo bem? Não faz sentido eu armazenar esse telefone, sendo que não tem uma ligação com pessoa, que é o todo. Tudo bem, quer dizer que não,
não vai existir uma instância de telefone fora de pessoa, né? Isso mesmo. O que seria diferente, por exemplo, se eu tivesse carrinho de compras e produtos. Os meus produtos, eles fazem sentido ter uma lista de vários produtos que eu tenho disponível na minha loja. E aí esses produtos vão compondo um certo carrinho. Se o meu carrinho, por exemplo, eu desistir da compra e vou apagar o meu carrinho, ele é o todo, certo? Nessa relação. Ele vai deixar de existir, mas os produtos continuam existindo independentemente. Entendi, certo. Aí é a relação de composição, né? No caso da pessoa com endereço telefone é composição. No caso de carrinho com produto, aí seria agregação. Tá. Entendi. Mas assim, sabe, Ivan, é bom a gente saber que existem essas relações, né? Porque, por exemplo, se a gente voltar no diagrama, eu tenho que saber ler o que representa esse meu losango e preenchido, que é diferente de quando eu tenho ele vazado. Mas assim, acaba que a gente acaba utilizando uma retazinha aqui, indicando a navegabilidade, né? Que aqui nesse diagrama nem está descrito. Por exemplo, o telefone vai para a pessoa ou a pessoa vai para telefone. Tudo bem que daí eu não estou deixando tão específico a relação como agregação ou composição, mas existe uma relação entre os dois. Tudo bem? Sim, tudo bem. Deixa eu só, vou até voltar porque eu não estou vendo o chat, eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Tá todo mundo quietinho, todo mundo dormindo, né? Mas até aqui, pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Maravilha, Alessandra. Então, eu vou continuar, tá bem? Então, a gente já conseguiu fazer a nossa classe telefone e endereço. Definimos também essa composição, né, dentro de pessoa de telefone e endereço. Tá faltando a gente fazer um detalhezinho só. Se o nosso telefone e o nosso endereço forem ser passados já... deixa eu explicar melhor. O meu telefone tem 2 atributos e o meu endereço tem vários. Se eu já for passar direto através de um get, set nome, todos os dados que vão compor, todos os valores dos atributos dessas duas classes, é interessante a gente fazer o seguinte. Eu posso criar aqui o construtor, né, sobrescrever o construtor de pessoa, só para garantir que o meu telefone já é um objeto que está sendo inicializado. Por que é interessante a gente fazer isso? Pode acontecer de eu tentar acessar esses atributos, telefone e endereço, e eles não serem ainda inicializados. Durante a execução vai dar problema de ponteiro nulo. Tudo bem? Porque diferente de nome, ID, e a gente já vai ver em relação ao date, que a gente precisa também fazer uma inicialização, a minha string e o meu inteiro, eles são considerados tipos primitivos que já tem uma certa inicialização. Eu não preciso fazer o new. Eu já consigo acessar e colocar um dado nele. Diferente dessas minhas 3 referências aqui de atributos. Eu preciso sim fazer uma inicialização. Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui o meu dis-telefone inicializado e o meu dis.endereço também. Então, vou fazer um new endereço. Só para garantir que não vou ter problema de falta de inicialização dessas minhas duas classes. E tá faltando o getSet, né, para cada um dos dois. Vou de novo aqui já para gerar automaticamente. Ele já até mostra para mim, né, quais são os atributos que ainda não tem os métodos. E ele criou, então, o getTelefone, que retorna uma referência daquele objeto, o setTelefone, que recebe uma referência, e a mesma coisa para o endereço. Eu vou parar um pouquinho aqui para a gente fazer uma outra coisa, que a gente conversou sobre isso, mas não viu implementação. A gente já conversou sobre escrita de métodos, lembram? Sobrecarga? Sim. Como que eu poderia fazer uma sobrecarga nesse caso? Vocês conseguem ver alguma necessidade ou alguma forma que seria interessante eu fazer sobrecarga de qualquer método dentro dessa minha classe pessoa?
Ou tá bom desse jeito? As sobrecargas acho que estariam nas especializações, né? Talvez. A sobrecarga... Mas ainda, Ivan, eu conseguiria fazer uma sobrecarga aqui. Deixa eu só ver se vocês concordam comigo. Olha só. Esse meu método set telefone, ele recebe o objeto inteiro telefone, certo? Então, eu tô passando aqui... Eu já criei um objeto, independente de quem for chamar, né? Esse meu método. E já tá passando aqui dentro o DDD e o número. Eu poderia fazer uma sobrecarga aqui também. Olha só. Vou criar o meu set telefone. Só que, tá vendo que ele tá dando problema? Por quê? Porque os dois métodos, eu não posso considerar isso como uma sobrecarga, porque não tem diferenciação nenhuma nos meus parâmetros. Mas eu posso fazer o seguinte. Ao invés de passar o meu telefone completo já, eu poderia passar um int DDD e depois uma string que vai ser o meu número. E ao invés de fazer o meu this telefone recebe o meu objeto inteiro telefone, não, vou fazer diferente. A partir dessa minha referência de telefone, que eu já garanti que foi inicializado, agora sim eu posso chamar o método setDDD, passando o DDD que foi recebido como parâmetro, e a mesma coisa para o número. Telefone.set número, e eu passo o número. Eu tenho aqui uma sobrecarga de método. Tudo bem? A gente poderia fazer a mesma coisa com o endereço. Então, eu posso criar aqui. Percebam que eles têm o mesmo nome de método. Aí, de novo, tá dando problema. Ao invés de eu passar o endereço completo, aí eu vou passar o que então? Aí vai ser uma lista, né? String, logrador, int, número, string, bairro, string, cidade, string, estado e string, CEP. Tudo bem? E aqui, de novo, ao invés da gente modificar o objeto como um todo, eu vou modificar as partezinhas dele, então atributo por atributo. Do endereço, eu vou modificar logradouro, depois this.endereço.set número, já recebendo o número, this.endereço.set bairro. Nesse caso, this, ele é opcional, porque o endereço é só a referência que existe na classe. Epa, get não, né? Set cidade. Cidade. This.endereço.set estado, recebendo o estado que é do parâmetro. E por último, o meu endereço .set CEP, que recebe o CEP. Nós acabamos de novo de fazer uma sobrecarga de dois métodos. Olha, eu tô trabalhando com vocês, forçando vocês, pronto, ficou mais fácil, né? Fazendo uma sobrecarga que eu tenho o objeto todo, ou então eu passo os atributos daquele objeto. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Maravilha, obrigada. Então, olha só, a gente fez a composição aqui, mas ainda não tem objetos concretos que eu possa referenciar. Então, agora a gente começa a vir para uma segunda parte do nosso diagrama. Então, essa parte já foi. Podemos ir para cá? Para a especialização? Uhum. Maravilha. Então, olha só. A partir de pessoa, que é uma classe abstrata, nós temos duas especializações, aluno e servidor. Só que o meu servidor também, vocês concordam comigo que não faz sentido eu ter uma referência de servidor sem estar especializado em técnico ou o Szinho aqui, desculpa, tá errado, é técnico e docente. Então, o que a gente vai fazer? A partir de pessoa, eu vou ter duas especializações, onde uma especialização já é uma classe concreta. E a minha outra especialização vai ser ainda uma classe que vai estar ali no meio termo, né, da minha hierarquia e vai representar de novo uma classe abstrata. Tudo bem? Só para a gente ver
funcionando mesmo. Então, eu vou primeiro para aluno, que tem matrícula e curso. Então, vamos lá, uma outra entidade que representa uma classe. Nesse caso, não é uma classe abstrata e é o meu aluno. Para a gente especificar que esse meu aluno, essa minha classe aluno, é uma especialização de pessoa, então a primeira coisa eu já tenho que fazer uma extensão, né? Ele é uma extensão de pessoa. Se a gente deixar essa nossa classe nesse formato, sem nada, agora sim, eu tenho um aluno que é concreto, e esse meu aluno possui todos os atributos de pessoa. Tudo bem? Só que nesse caso, além de todos os dados de pessoa, esse meu aluno possui também uma matrícula e possui também um curso. Tudo bem? E daí a mesma forma, né? O search. Vou gerar então um get set para todo mundo. Então, lembrando que, além de curso e matrícula, continuo tendo todos os atributos dentro de pessoa. Então, ele tem o nome, ele tem o endereço, tem o telefone, deixa eu lembrar o que mais, tem o ID, tem a data de nascimento. Um detalhe aqui, pessoal. Se eu for sobrescrever o meu construtor aqui, então eu teria public, aluno, tudo bem? E eu poderia ter também um public, aluno, agora com uma string matrícula e uma string curso e fazer a ligação aqui. Obrigatoriamente, para que eu garanta que o construtor do pai vai ser executado, eu preciso chamar o super aqui. Tudo bem? Por quê? Porque o construtor de cada classe, independente das relações que elas possuem, pode ser associação, agregação, composição, pode ser herança com classe abstrata ou herança com classe concreta. O construtor é um só. E eu preciso garantir que, além de eu construir o meu aluno considerando só as especificidades dele, eu vou construir também considerando tudo que ele está herdando da minha classe pessoa. Então, eu preciso do sub. Tudo bem? Se a minha classe pessoa, por exemplo, já tivesse aqui, eu vou passar só um int id aqui, só para mostrar para vocês. Então, eu tenho um int id. Tá vendo que o meu aluno já deu problema? Eu vou até tirar o super para vocês verem. Ele continua dando problema. Por quê? Porque o único construtor que existe na minha classe pessoa é um construtor parametrizado. Então, obrigatoriamente, dentro das subclasses, das especializações, eu preciso chamar o construtor e, obrigatoriamente, eu preciso passar um valor para o atributo dele, para o parâmetro. Eu preciso passar um argumento. Ficou claro isso para vocês? Ficou sim. Maravilha. Eu vou tirar o ID, porque daí nesse caso não faz muito sentido, né? Mas eu preciso ter, então, aqui o meu sub. Deixa eu salvar para ele reconhecer. Já saiu ele. E aqui, se eu fosse, por exemplo, né, fazer a inicialização dos atributos do meu aluno, teria o meu this.matrícula recebendo matrícula. Da mesma forma que this.curso recebendo curso, só que antes disso tudo também eu preciso chamar o super aqui, porque eu preciso construir os dados, todos os atributos do meu pai. Tudo bem? Então eu tenho já um aluno, tá faltando agora a gente fazer uma outra classe, né? Que é a classe servidor, que vai ser uma classe intermediária de técnico e docente, e também é uma classe abstrata. Então, eu tenho servidor, meu servidor definido como uma classe abstrata, e deixa eu lembrar,
eu tenho SIAP e salário. Então, eu preciso definir aqui privados também. SIAP é matriz. Pessoal, só um minuto, eu acho que é string. É string. Tem uma string que vai ser o meu SIAP. E eu tenho, vou colocar um double aqui que vai ser o salário. Tudo bem? Só que eu não tenho ainda a relação de herança, né? Então, extends, para dizer que esse meu servidor, apesar de ser uma classe abstrata, ele já tem uma relação hierárquica. Ele é uma extensão de pessoa. Então, eu tenho todos os dados de pessoa e agora eu tenho os dados específicos de servidor. Lembrando que, apesar de aluno e servidor serem extensões, serem especializações de pessoa, então a única coisa que eles têm em comum são as características que foram definidas em pessoa, mas eu não tenho relação entre os dois. Tudo bem? Existe uma relação de aluno para pessoa, da mesma forma que de servidor para pessoa, mas de aluno para servidor eu não tenho relação, ok? Sim. Maravilha. Isso vai ficando mais claro, né, quando a gente vai fazendo, implementando, vendo que, apesar de ser chato a gente ficar só falando o que acontece, o que não acontece, o que pode, o que não pode, que realmente faz sentido quando a gente está implementando. Tudo bem? Então, tá faltando só o construtor aqui, né, o nosso public servidor. E ele vai chamar o sub. Esse método, que é o construtor padrão, acaba tendo por default também nas nossas classes, mas eu vou deixar aqui especializado, tá bem? Tá especificado aqui na nossa classe servidor. Então, a gente já implementamos bastante coisa. Viemos nesse outro nível, tá faltando o que agora? O meu técnico e o meu docente. E ambos são especialização de servidor, que por sua vez já é uma especialização de pessoa. Tudo bem? Vou criar essas duas classes agora aqui, então. Técnico e docente. Vamos lá. Entidade também, uma nova classe. Nesse caso, não vai ser uma classe abstrata. Então, eu tenho técnico. E tenho também uma nova classe que vai ser o docente. Também não é uma classe abstrata, é uma classe concreta. A única coisa que a gente precisa fazer aqui, então, é definir o meu técnico como uma extensão de servidor e a mesma coisa para docente. Ele é uma extensão de servidor, tudo bem? Então, lembrando de novo, o meu técnico e o meu docente possuem os dados definidos em pessoa, depois definidos que vieram de servidor também, então, é uma junção desses atributos e métodos, mais os métodos e atributos definidos aqui, com os que a gente vai definir agora específico para cada um deles. Deixa eu voltar para ver o que o técnico tem. Ele vai ter um departamento, que vai ser uma string, e um booleano, que é só para indicar se ele pode fazer trabalho de livre escolha, que é o TLE, ou não. Então, vamos lá. Tudo private mesmo. String, departamento. E também vou chamar de TLE. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Maravilha. Não sei se vocês estão aí ainda, mas vamos lá. Então, uma especialização. Agora eu tenho, olha, duas classes, na verdade 3 classes, que nós podemos utilizar de forma concreta, né? Na verdade 5, porque o telefone e o endereço podem também. Eles só foram criados por enquanto para ter uma relação com pessoa, que na verdade acaba tendo relação com aluno, técnico e docente. E nós podemos fazer, então, instanciação de telefone, endereço, aluno, técnico e docente. Vamos só completar o nosso docente, então. O docente tem a área, que é uma string, e a coordenadoria, que é string também. Então, dados privados, né, os nossos atributos, que vai ser a área.
coordenadoria. E só pra gente completar, vamos colocar os getter e setters. O que tá faltando ainda do diagrama? Olha só, na verdade tá faltando duas classezinhas só aqui, né? Que são duas enumerações. Então, já que a gente já tá em docente, podemos criar essa daqui, que é o regime. Eu tenho um regime de 20 horas, 40 horas ou RDE. O que a gente está dizendo aqui, na verdade? Quando a gente nem viu isso, né, de forma teórica. As enumerações, elas servem para dar um significado maior para um atributo que só pode assumir um determinado valor dentro de um conjunto. Então, por exemplo, se eu não tivesse essa classe enumeração aqui, nada me impediria de colocar dentro de docente, por exemplo, deixa eu até colocar aqui, eu poderia colocar um private string regime. Tudo bem? Eu posso representar aqui que o regime é de 40 horas, de 20 horas, ou é regime de dedicação exclusiva, que é o RDE. Eu ainda poderia colocar esse meu regime como inteiro, onde eu defino o 0 para 20 horas, o 1 para 40 horas, deixa eu colocar um barra aqui, e eu poderia colocar um 2 para RDE. Tudo bem? É uma certa padronização que nós fizemos dentro do nosso código. Mas, para que fique mais claro, a gente pode fazer a padronização utilizando um enumerador. Então, eu vou tirar daqui e a gente já volta. O que eu faço? Eu vou criar um outro pacotinho só para ficar separado os meus enumeradores. Então, eu vou criar um pacote e vou chamar de enumeradores. Tudo bem? Só para deixar separadinho o meu projeto. Aqui dentro, eu vou criar uma nova. E se vocês perceberem, tanto no Eclipse quanto no NetBeans, ele já tem um enum. Então, eu vou chamar de enum e vou dar o nome desse meu enum, que vai ser o regime. Tudo bem? Então, finalizei. Como que eu faço a criação de enumeradores? Pessoal, a gente só dá um nome. Então, eu posso criar aqui de... Não vou poder colocar com... Deixa eu ver se ele vai aceitar o meu 20HR. Não, porque tá começando com numeral. Então, primeiro detalhe. Geralmente, os nossos enumeradores, daí isso é padronização de codificação. A gente utiliza sempre letras maiúsculas. Tudo bem? Então, eu vou colocar de... Ver se fica claro para vocês. Eu vou colocar parcial, que seria o meu 20 horas, total, que seria o 40 horas, ou então exclusivo, fica claro? Tudo bem? Sim, deu para entender. Eu poderia até colocar, né, como comentário aqui, que seria o meu 20 horas, aqui para 40 horas, e esse é RDE. E vocês perceberam que ele já ficou negrito e azulzinho? Por quê? Porque ele já está identificando que são... Ele já até deu um nome ali pra gente, né? Como que eu faço para acessar. Quando a gente for colocar um valor para o nosso regime, eu já posso utilizar direto esse regime, que é o nome da classe, ponto, parcial, tudo em maiúsculo. Tudo bem? A gente já vai fazer isso. É só isso. Então, eu tenho um enum, que representa o regime, como parcial, total, exclusivo. Por que é interessante? Eu garanto que se eu só tenho essas três opções, é uma das três que eu posso assumir dentro do meu regime. E depois a gente já pode até colocar aqui que tem uma outra, né? A situação do aluno. Vamos criar também. Então, dentro de enumeradores, eu tenho um enum que vai ser a situação do meu aluno. Então, vou chamar de situação. E dentro dele, eu vou definir, então, que eu posso ter em andamento. Eu acho que é trancado, não é? É trancado e concluído. Então, em andamento, trancado e concluído. Se quando a gente já vai modificar o aluno, se eu defino que a situação vai estar ligada a esse meu enumerador, eu não aceito nenhuma situação diferente do que eu defini aqui. Tudo bem? Então,
Deixa eu voltar em docente. Ao invés, então, de a gente ter esse meu inteiro regime, uma string regime, a gente vai definir como se fosse uma referência de outra classe. Regime. Vai dar erro aqui porque está em outro pacotinho, né? Deixa eu importar dos meus enumeradores. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Ficou claro para vocês o enumerador? Quanto que é interessante utilizar? Sim. Maravilha. Eu acho que é interessante justamente para a gente garantir os valores exatos quando a gente tem uma escolha entre um conjunto que já está determinado. Tudo bem? Então, dá até para vocês incluírem aí no projeto de vocês. Tá bem? Então, vamos continuar. A gente já colocou o regime dentro de docente e a situação tá faltando em aluno. Vamos colocar também para ficar completo. Tem meu aluno. Então, da mesma forma, vou deixar como privado e eu tenho a minha situação, que eu vou chamar de situação mesmo. Eita, situação mesmo. Ele vai reclamar porque está em pacote diferente e eu só estou adicionando. Para quem está utilizando o Eclipse, eu acho que é Ctrl Shift O, deixa eu até testar, ele já faz a importação dos pacotes, é isso mesmo. Ctrl Shift O, ele já identifica os pacotes que precisam ser inclusos e ele já coloca. Tudo bem? Se eu fosse colocar aqui, por exemplo, só para exemplificar para vocês, a minha situação recebendo alguma coisa, olha só, se eu colocar um Ctrl espaço, vocês estão enxergando o pop-upzinho aqui que abriu? Sim. Tá, maravilha. Então, olha só, eu tenho a situação. Minha situação vai receber alguma coisa, certo? Situação ou só situação. Se eu colocar o Ctrl espaço, ele já mostra para mim que eu posso receber o concluído, em andamento ou trancado, ok? Então, por exemplo, eu quero que todo mundo comece com a situação de concluir. Não faz sentido, né? Seria em andamento melhor. Em andamento. Então, o que eu estou fazendo? A partir da minha classe enumeradora situação, eu estou pegando um dos valores do conjunto que foram definidos. Se a gente pensar um pouquinho, parece um pouco, ele tem um comportamento de um atributo estático. Estão lembrados do estático? Um método ou um atributo que na verdade não faz parte do objeto, mas ele faz parte da classe. Tudo bem? Então, o meu tanto andamento, trancado ou concluído, ele faz parte do meu enumerador. É como se eu estivesse criando um novo tipo mesmo, né? Assim como as outras classes. Tudo bem? Ok. Maravilha. Então, olha só. Se a gente olhar o nosso diagrama, a gente conseguiu representar todas as nossas relações. Então, eu tenho classe abstrata com composição, classe abstrata a partir de uma extensão de classe abstrata, classe concreta utilizando tanto associação direta quanto relação indireta, tudo bem? Porque essa relação aqui de telefone e endereço faz parte de uma associação também definida em aluno. Só que ela não foi escrita, especificada diretamente aluno, mas foi através do pai, que é a nossa classe pessoa. E depois nós temos ainda mais duas especializações, de técnico e de docente, e docente também tem uma associação direta e depois composição indireta, ok? Deixa eu mostrar para vocês um detalhezinho em relação a classes abstratas, que a gente conversou, mas a gente não viu implementar. Olha só. A minha classe pessoa, ela tem os atributos e ela tem métodos, certo? Todos os métodos aqui foram implementados, ou seja, eles têm alguma ação, eles definem algum comportamento. Então, eu tenho o meu getNome, setNome, lá. Vamos supor que eu tivesse dentro dessa minha classe pessoa, que é a superclasse, e essa minha superclasse é abstrata, eu vou criar um outro método aqui, que é o public string, eu vou chamar ela de define ID. Não, mas o meu ID é inteiro, então deixa eu colocar um int aqui. Tudo bem? Pessoal, só um exemplo, tá? Eu posso deixar esse meu método
de algumas formas diferentes, né? Como ele está retornando inteiro aqui, então, obrigatoriamente eu tenho que ter um return com um valor inteiro. Tanto um valor literal, que nesse caso aqui o 0, ou então de um valor que está sendo manipulado. Eu poderia colocar o return de this.id. Tudo bem? Se a partir desse método que já foi implementado dentro da minha classe pessoa, eu fosse pegar em aluno, eu poderia fazer uma operação, aí eu tenho o override, né, que é a sobrescrita. Cadê o meu método? Define ID. Quando eu defino para sobrescrever esse meu método, ele já até marca para mim que é eu estou fazendo uma sobrescrita e eu estou marcando como override. Lembrando que essa anotação aqui não é obrigatória, mas é interessante de se manter para eu indicar que esse método já foi definido na superclasse, mas eu estou reimplementando. Aqui eu poderia fazer algo diferente. Então eu quero, por exemplo, retornar o ID que a minha superclasse está retornando, eu vou colocar mais 10. Pessoal, só um exemplo, tá? Só pra gente ver funcionando. Então, eu estou fazendo uma sobrescrita. Se, por exemplo, a minha classe técnico e docente quisessem fazer a mesma coisa, por exemplo, vou pegar aqui o meu define, olha só, ele já identificou que eu tenho aquele método. Apesar de ter pulado a classe que estava ali intermediária, que é o servidor, também uma classe abstrata, ela não tem essa sobrescrita, mas o técnico continua conseguindo enxergar. Por quê? Aí tem a relação de a partir de onde as minhas classes realizam buscas de métodos e atributos. O meu técnico vai tentar verificar primeiro se esse método existe no meu servidor, porque é a extensão imediatamente superior, certo? É de quem ele herda imediatamente. E como não tem no servidor, ele vai fazer a busca onde? Na relação mais acima, que é a pessoa. Como pessoa tem definido esse meu método, então eu posso utilizar. Então aqui eu poderia fazer, então se for servidor, vai ser mais 100. Tudo bem? Posso fazer essa definição. E eu poderia fazer a implementação também, a sobrescrita no docente, ou eu ainda poderia deixar 100. Se eu deixo 100, como docente é uma especialização de servidor, servidor não tem esse método reimplementado, sobrescrito, e servidor é uma extensão de pessoa, quando eu chamar esse método a partir de docente, ele vai executar de quem? O que foi definido na pessoa. Até aqui tudo bem? Então, a gente pode ter essas reimplementações que são sobrescritas. Tudo bem. Maravilha. Deu para entender. Ai, maravilha, Ivan, obrigada. Deixa eu voltar. O Alessandro também. Caio, Gabriel, vocês estão acordados? Então, maravilha. Se tiverem dúvida, por favor, falem. Deixa eu mostrar um detalhezinho para vocês agora. Então, o nosso código está funcionando bonitinho, né? Tem uns amarelinhos aqui, depois a gente pode até ver, mas tá sem problema. Olha o que acontece se a gente definir esse meu método não mais como um método implementado. Eu quero definir esse meu método como abstrato, porque a gente tem métodos abstratos também. Vocês estão lembrados? Começou da erro. Por quê? Primeiro, né, vamos ver detalhes sobre os métodos abstratos. Os métodos abstratos, o que são? São métodos que eles são definidos só a assinatura, mas eu não tenho a implementação. Métodos marcados como abstratos só podem existir dentro de classes abstratas. Tudo bem? Então, eu não tenho um método abstrato dentro de uma classe concreta. Isso não pode acontecer. Bem, então, nesse caso aqui, ela aceita, porque pessoa é abstrata e, além de ter vários métodos já definidos, implementados, o que a gente poderia considerar como métodos concretos, dentro da classe abstrata, eu tenho um métodozinho aqui que eu estou dizendo, olha, esse método precisa existir em todas as classes que forem extensão de pessoa, ou seja, que forem extensão da minha classe, mas eu não sei como que ele vai se comportar.
eu estou deixando a implementação por parte das minhas especializações. Por que deu erro em aluno, técnico e docente, mas não deu erro no servidor? Servidor não é uma classe abstrata? Se, como a gente tem aqui nessa relação, o meu servidor, ele é uma relação de especialização de pessoa, mas ele não é concreto ainda. O que vai acontecer quando a gente tem métodos abstratos? A primeira ocorrência dentro da hierarquia que for uma classe concreta, obrigatoriamente precisa implementar o método. Então, o que aconteceu aqui? Vocês perceberam que deu erro em aluno, técnico e docente? Por quê? Aluno não é uma classe concreta a partir de pessoa, que é abstrato? E o método definir ID, que é um método abstrato, foi definido em pessoa. Então, aluno obrigatoriamente precisa implementar. Precisa definir como que aquele método vai se comportar. Quando a gente vai na outra ramificação da herança, servidor, ele é abstrato também. Então, ele pode fazer uma sobrescrita ou uma implementação de servidor, do método define ID, mas não obrigatoriamente. Então, ele pode, mas não deve. Quando eu chego em técnico e docente, aí ele vai verificar, ficou alguma pendência em servidor ou então em pessoa? Ficou em pessoa, porque tem um método que ele existe, mas ele não foi implementado. Então, obrigatoriamente, eu tenho implementação aqui e aqui também. Ficou claro para vocês? Ficou sim. Maravilha. Então, olha só, para a gente resolver esse problema, ele já até indica para mim. Eu deveria indicar para mim, cadê? Aqui é o primeiro problema, né? Deixa eu tirar esse meu método para vocês verem que lá em cima, olha, ele deixou o nome da classe em vermelhinho. Se a gente clica aqui do ladinho, né, que já indica o erro, ele já mostra, olha, eu preciso implementar a adição dos métodos que são obrigatórios. Vou dar duplo clique aqui, lá embaixo ele já coloca para mim. Então, o método, vocês percebem que ele está pseudo implementando aqui, né, porque ele não está fazendo nada. Então, eu poderia deixar nesse formato, só para dizer que, olha, eu estou cumprindo o que a superclasse disse, mas o comportamento dentro de aluno é não fazer nada, é retornar 0, por exemplo. Ou eu poderia fazer toda uma manipulação, vou pegar lá super.getID mais 10 e eu vou fazer o return disso. Tudo bem? Se eu deixasse aqui sem o super também, ele vai funcionar. Daí é aquela velha história de, tem o getID dentro de aluno? Não, não tem. Então, ele vai para onde? Ele vai para a classe superior, que é o pai, no caso, pessoa. Tudo bem? E a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui. Ele não tem o define ID, né? Então, posso colocar o getID. Então, eu tenho agora a implementação do define ID. E dentro de docente, que a gente nem tinha feito nada, eu preciso implementar. Vou implementar os meus métodos e ele apareceu aqui como um método ainda sobrescrito. Tudo bem até aqui, pessoal? Bastante informação, né? Que foi tudo que a gente foi vendo ao longo das aulas. A gente está aplicando tudo. Bem, aí, como vocês estão quietinhos, eu estou continuando, tá? Tranquilo. Nós fizemos a implementação de todos os detalhes, considerando, então, a relação de herança, composição e associação. Na sequência, olha só, então, vamos analisar um pouquinho, a gente fez a implementação, mas a gente nem discutiu, né, o significado. Eu tenho uma pessoa, faz sentido uma pessoa ter um telefone e uma pessoa ter um endereço. Tudo bem? Depois, na relação de especialização, eu posso dizer ainda que um aluno é uma pessoa e ainda tem uma relação com situação, porque cada aluno se encontra numa situação em relação ao ambiente acadêmico. Além disso, eu posso dizer também que um servidor, ele é uma pessoa. E dentro de servidor também, como especializações, eu posso dizer que o docente é um servidor que é uma pessoa e tem um certo regime de trabalho. E o técnico também é um servidor
que também por si é uma pessoa que contém telefone, ele possui telefone e endereço. Então faz sentido semanticamente, em relação a significados, dentro de um contexto de aplicação, fazendo sentido os dados, o relacionamento entre eles. Tudo bem? Eu não poderia, por exemplo, fazer uma relação de herança aqui de pessoa com telefone, dizendo que uma pessoa é um telefone. Então, não tem um significado válido aqui. Agora, quando eu digo que a pessoa possui um telefone, ele é composto por um telefone, aí eu tenho um significado. Aí nós vamos para um outro problema, que daí é para a gente começar a utilizar interfaces, para vocês perceberem a diferenciação. Olha só, eu tenho meu sistema com servidor, aluno, técnico, tenho regime de trabalho, aí as pessoas têm telefone e endereço, e tá bonitinho. Só que agora, dentro desse meu sistema, eu quero realizar o login no Moodle. Só que no Moodle, eu só vou permitir que professores e alunos realizem o login, que sejam validados para entrar. Porque aí no meu contexto de aplicação, eu estou definindo que não é interessante um técnico da instituição fazer o login no Moodle. Tudo bem? Ele teria que ser um aluno ou ele teria que ser um professor. Aí, se a gente voltar aqui, vocês têm alguma sugestão de como eu poderia implementar isso? Fazer o login em aluno, fazer o login em docente? Alguma sugestão? Vocês estão quietinhos, eu vou falar, hein? Pode falar. Vai ter uma classe login? Uma classe login, e daí qual é a relação que eu teria com as outras classes? Primeiro, com quais classes e de que forma? Só aluno e docente vai implementar, né? Vai ser uma interface de aluno e docente. É isso mesmo, Ivan. Mas antes da gente ir para essa interface, Ivan, eu só vou mostrar para vocês o que a gente consegue contornar de problemas que podem acontecer com a utilização de interface. Olha só, eu poderia, né, de uma forma assim, deixa eu fazer logo o que vai funcionar, sem preocupar com significado, implementação, características do que eu quero realmente dizer. Se eu colocasse dentro de pessoa um método login, realiza login, eu poderia muito bem deixar ele como um método abstrato, implementar em aluno, aí ia funcionar, certo? Eu consigo agora fazer o login do aluno dentro do Moodle através daquele método. Poderia deixar também para ser implementado em técnico e em docente, só que daí aqui a gente já vê um problema. Vai que técnico, sem querer, faz a implementação onde o login é possibilitado no Moodle. Tá errado, certo? Uma outra opção seria colocar os métodos diretamente em aluno, em docente. Nada me impede de fazer isso. Como a classe é até final, né, na nossa relação de herança, eu posso colocar o que eu quiser aqui e aqui também. Sendo que o impacto vai ser apenas nessa classe e depois nessa mesma classe. Daí pode vir a questão para vocês, por que eu não faço isso então? Vamos supor que agora, daí vem a relação de polimorfismo. Eu estou dizendo, eu quero criar uma lista de pessoas que podem ser autenticáveis, podem fazer o login no Moodle. Eu teria que fazer duas listas diferentes, uma para receber só aluno e depois outra para receber só docente. Quando a gente tenta utilizar o polimorfismo, que nesse caso vai vir através da interface, da implementação de interface, eu consigo criar uma lista unificada de pessoas que podem realizar o login no Moodle. Ficou claro para vocês? Sim. Maravilha. E aí como que a gente vai fazer isso? Que daí é o outro diagrama, olha só. Aqui em cima, ele permanece a mesma coisa. Só que agora, eu estou criando uma interface e essa interface vai ser implementada tanto por aluno quanto por docente. Aí são uns detalhezinhos para vocês perceberem. Cuidado quando vocês forem utilizar a interface, porque como a gente até já conversou, interface ela define um contrato, é a palavrinha-chave, é um contrato de comportamento. Se vocês derem uma olhada na representação gráfica do diagrama, de como eu represento a implementação de interface, é bem parecido com a herança, não é? Eu tenho o mesmo símbolozinho aqui no final, mas a linha é pontilhada para definir que aluno
não é um autenticável, apesar de ser, né? Mas eu não estou fazendo uma especialização de tipo através dessa classe. Da mesma forma que docente não é um autenticável, ele não se resume a isso. Tudo bem? E além disso, se a gente não lê direito esse diagrama, pode parecer que tanto aluno quanto docente estão realizando a extensão de mais de uma classe, que seria docente de servidor, que já é uma especialização de pessoa, e também de autenticável. Isso configuraria herança múltipla, em Java não acontece. Então, o que nós temos? Nós temos docente com as características de servidor e também, por sua vez, de pessoa, e docente se comporta na forma de um autenticável. Da mesma forma que o meu aluno, ele não é um autenticável, ele é uma pessoa, ele é uma especialização de pessoa, e ele se comporta no formato de um autenticável. Ficou claro isso para vocês? Porque são conceitos muito parecidos, eles estão quase ali na mesma coisa, mas são coisas diferentes. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá para a gente finalizar. Eu vou criar um outro pacotinho aqui também para ficar tudo separadinho. Então, vou criar um novo pacote, que vai ser as minhas interfaces. Tudo bem? Aqui dentro, vocês vão ver que da mesma forma que eu tenho um tipo específico para enumeradores, eu tenho também para interface. Então, vou criar uma nova interface. Essa minha interface vai ter o nome de autenticável. Finalizando. Alguns detalhes aqui, pessoal. A gente até conversou disso na aula passada, mas só para exemplificar para vocês. Até antes as versões anteriores ao Java 8, da versão 8 do Java, eles não permitiam duas coisas diferentes. Que a gente criasse um atributo aqui, que é uma certa característica dentro da minha interface, e não permitia também que a gente fizesse uma implementação de método. A partir do Java 8 eu posso fazer isso, só que tem alguns detalhes. Primeiro, se eu for criar, por exemplo, um atributo aqui, vamos supor que o autenticável, ele vai, deixa eu pensar, sei lá, eu vou colocar o IP. O IP vai ser uma string. Tudo bem? Se eu tentar fazer isso daqui só, ele não aceita, porque ele é o quê? Ele é uma interface. Como é uma interface, primeiro, ele só aceita constante. Então, tem que marcar esse meu atributo como final, né? Ele é um atributo finalizado, ele não pode modificar. E, além disso, ele é estático. Por quê? Esse meu atributo, ele não pertence, essa característica não pertence às classes que implementam essa interface, mas ela pertence à própria interface. Então, eu vou colocar aqui, é string, né? Um exemplo, tá, pessoal? Esse valor nunca vai ser modificado. Ele é final, é uma constante. Tudo bem? Então, se eu quiser que essa minha interface tenha algumas características que nunca mudam, só para eu ter uma certa referência para os objetos, para as minhas classes que fazem a implementação dessa interface, eu posso deixar aqui. Então, o primeiro detalhe é isso. Antes, eu não poderia criar nenhum atributo dentro de interface. Além disso, antes também, eu só poderia ter, por exemplo, a especificação de um método, que nesse caso vai ser o meu login, como abstrato. Tá faltando um retorno, né? Vou retornar um boolean. Então, antes eu só poderia ter métodos nesse formato básico, né? Eu só tenho métodos abstratos, só tinha métodos abstratos dentro de uma interface. Ou seja, de uma forma geral, uma interface era uma classe abstrata com métodos abstratos. Tudo bem? A partir também do Java 8, eu posso agora ter métodos que nós chamamos de default. São métodos padrões. Então, esse método, quando definido como default, ele pode ter uma implementação. Então, posso colocar aqui que, por padrão,
todo mundo vai retornar verdadeiro. Tudo bem? Por que isso é interessante? Vamos supor que eu tenho, nessa minha relação desse problema, 10 classes que fazem a implementação de autenticável. E vamos supor também que dessas 10 classes, 7 possuem o mesmo comportamento. Ou seja, se eu não tivesse essa forma de implementação padrão, eu teria que dar um Ctrl+C, Ctrl+V desse método, da implementação do método login, em cada uma das 7 classes. E depois, só as 3 que são diferentes, eu faria uma implementação diferente. Como agora eu tenho um método default, o que eu posso fazer? Eu deixo que, se uma classe é a implementação dessa minha interface autenticável e não fez a sobrescrita de um método default, ele vai funcionar no formato como foi definido na interface. Mas ele não está restrito a funcionar desse jeito. Ele pode fazer uma sobrescrita. Vocês conseguiram perceber o ganho que isso trouxe para a linguagem? Sim, não precisa repetir, né? Não precisa repetir. Então, cada vez mais tem esse reaproveitamento de código, reutilização. Tudo bem? Então, essa é uma novidade, né, a partir do Java 8. Outra coisa é que eu poderia criar também um método estático. O que eu estou acabando de fazer? Eu estou criando da mesma forma que esse meu atributo aqui, que tem um valor que não muda e pertence à minha interface autenticável. Agora, quando eu coloco que ele é público, né, e ele é estático, eu estou dizendo que esse meu método login, ele pertence à interface e ele não vai ser sobrescrito, então ele não pode ser modificado. Tudo bem? Então, eu tenho o default, que ele pode ser sobrescrito. Depois eu tenho um estático, que ele vai ser sempre pertencente à interface e não vai ser sobrescrito, né? Ele não pode ser modificado. Eu vou chamar de método, o método 1, só para exemplificar. E eu tenho, por último, o padrão de interfaces, né? Eu vou chamar de um login 2 aqui. E abstrato. Tudo bem? Só pra gente ver realmente, pessoal, a gente já tá finalizando, que eu tô vomitando informação em vocês, né? Mas é tudo detalhe que a gente já foi vendo. Então, olha só, eu tenho a minha interface. Se agora eu for em aluno, eu não posso fazer isso daqui, né? É classe aluno, uma extensão de pessoa e colocar um vírgula aqui de autenticável. Por 2 problemas. Se eu estivesse fazendo isso, seria herança múltipla, e autenticável não é uma classe normal, ela é uma interface. Então, o que eu vou fazer? Não é pessoa, né, pessoa? Não, tá certo, é aluno mesmo. O meu aluno é uma extensão de pessoa, então ele é um tipo específico de pessoa, e ela implementa. Então, eu tenho implements autenticável. Aí vocês vão ver que a partir do momento que eu faço a inclusão, né, o import desse pacotinho, dessa minha classe, ele já deu erro também. E vocês vão ver que o erro é bem parecido com o que tinha dado, na verdade é o mesmo erro, né, que eu tinha em pessoa quando eu tinha um método abstrato. Então, ele vai pedir para eu adicionar os métodos que não foram implementados. E olha só qual o único método que ele colocou para mim. Só o login 2. Tudo bem? Por quê? Porque esse é o único método que não foi implementado e foi marcado como sendo obrigatório para ser reimplementado. Eu poderia fazer, por exemplo, o meu autenticável só o login. Deixa eu chamar, cadê o aluno? Eu poderia chamar aqui o meu login e fazer uma reimplementação. Percebem que não tem nenhum problema. Aqui ele está chamando o próprio login, que já foi definido como um método padrão, um método default, dentro da interface. Então, eu poderia fazer essa sobrescrita. Agora, o meu método 1. Vocês percebem que ele nem aparece aqui? Porque se eu fosse, por exemplo, chamar esse meu método, eu poderia chamar aqui, a partir da minha interface autenticável
identificável, pronto, aí ele já aparece para mim tanto o meu atributo, que é um atributo estático, pertencente a uma interface, então não é de um objeto, e o meu método 1, eu posso chamar ele direto, a partir, olha, de uma interface que na verdade eu nem posso criar. Uma interface eu não posso fazer um new interface, ela só é implementada. Tudo bem, pessoal? E pra gente finalizar também, tá faltando o quê? Um docente. Então, o docente, que é um tipo específico de servidor, ele implementa também autenticável. E vai pedir para que eu adicione a implementação do método. De novo, só do login 2. Se no caso do docente eu quiser deixar só a implementação do login 2 sem a sobrescrita do meu login, eu posso deixar. Não acusa nenhum erro. Tudo bem? Aí, pessoal, eu juro que eu tô finalizando. Eu vou mostrar só um detalhe para vocês verem essa relação de o polimorfismo funcionando. Eu vou criar uma classe principal. Com a main. Pra gente fazer umas brincadeiras aqui. Porque isso também a gente já viu, mas não viu assim na prática. Olha só. Vamos supor que eu quero uma lista. Primeiro, eu quero criar uma lista de pessoas. Então, se chegar a usar o ArrayList, pessoal, é que esse é o tema da nossa próxima aula. Não vou nem usar ArrayList, eu vou utilizar aqui, olha, um vetor. Para eu criar vetor, eu poderia criar, por exemplo, se fosse uma lista de aluno. Então, aluno, ele só fica um pouquinho diferente das outras linguagens, porque ao invés de eu colocar o abre e fecha colchetes depois do nome da minha variável, eu coloco depois do nome do tipo. Então, aluno vai ser um vetor, eu vou chamar de lista de alunos e eu tenho que fazer a inicialização com o número de posições. Então, new, aluno, vou colocar 5 aqui. Tudo bem? Dentro de cada uma dessas posições, tá faltando um índice aqui, né? Aluno igual a 0. Eu poderia, então, criar um novo aluno, por exemplo. Poderia fazer um for aqui de int igual a 0 e menor do que 5 com i++. E para cada uma dessas posições, eu posso colocar lista de alunos na posição i igual a um new aluno e pronto. Ou seja, em cada uma dessas posições eu tenho um aluno diferente. Se eu quisesse agora uma lista de docentes, por exemplo, vocês concordam comigo que eu teria que fazer a mesma coisa? Eu teria que fazer de docente, vai ser minha lista de docentes. Docente é a mesma coisa, né? Índice docente. Deixa eu só modificar aqui. De docente. Se eu quisesse agora uma lista de, por exemplo, técnicos, eu teria que fazer a mesma coisa. Tudo bem? Mas e se eu quisesse, por exemplo, uma lista de pessoas? Aí eu ia ter que fazer o gerenciamento de 3 listas diferentes para ver se uma já está cheia ou não. Não. Quando a gente está utilizando recursos da orientação a objetos, como, por exemplo, especialização e generalização, nós podemos fazer o seguinte. Ao invés de criar essas duas listas separadas, eu poderia criar agora uma lista de pessoa. Então, eu tenho pessoa, é uma lista, né, um vetor, lista de pessoas, tá, com 10. Cuidado, deixa eu importar, pronto. Quando a gente faz esse new pessoa 10, pessoal, não confundam. Aqui eu só estou fazendo o quê? A criação das posições do meu vetor. Eu não estou fazendo referência de nenhuma instância do tipo pessoa. Tudo bem? Tudo bem essa diferença da instância e só das posições do vetor? E o que a gente está dizendo? Tudo bem. Obrigada, Ivan. Deixa eu até voltar, gente. Eu tô esquecendo de olhar o chat.
Tá, vocês estão quietinhos mesmo, né? Eu estou dizendo que em cada uma dessas posições eu posso receber uma pessoa. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, falta o índice, né? Um índice. Eu poderia muito bem fazer o seguinte, lista pessoas na posição I. Eu posso fazer ele receber... Eu não posso fazer ele receber um new pessoa, né? Porque isso é impossível, ele é abstrato. Mas eu poderia fazer ele recebendo um novo aluno. Por quê? Porque esse meu aluno, ele é uma pessoa... Ai, não é I, é índice, perdão. E tem que adicionar o aluno. E preciso de valor inicial, perdão, pessoal, esqueci. Então, de novo, né, eu tenho a minha lista de pessoas, que são os gerais, e eu tenho o índice fazendo o gerenciamento dessa lista. Como já está em 0 aqui, eu poderia fazer uma verificação antes, né, se o índice não chegou no máximo. Mas nada me impede de colocar um aluno dentro desse meu vetor de pessoas. Nada me impede também de fazer, por exemplo, uma lista pessoas, deixa eu só incrementar o índice, senão vai colocar na mesma posição. Índice igual a new. Posso fazer isso aqui? New servidor? Por que ele tá dando erro? Servidor é abstrato, né, pessoal? Se ele é abstrato, eu não posso fazer esse new. Mas eu posso fazer, por exemplo, o new docente. Porque ele é uma pessoa. Deixa eu adicionar também. E também poderia fazer, depois do meu índice, mais, lista pessoas no meu índice igual a new técnico, porque ele é uma pessoa. Então, isso é o que a gente sempre fala que vem a ser o nosso polimorfismo, e na verdade a gente não vê, a gente acabou não vendo na prática. Então, aqui permite que eu receba qualquer especialização de pessoa, mesmo tratando a lista como uma lista de instâncias, que nem podem ser criadas, né, gerais. Então, a gente programa sempre no geral e não no específico. Quando nós estamos utilizando, por exemplo, a interface que a gente criou, nesse caso autenticável, permite que a gente faça a mesma coisa. Se, por exemplo, eu quiser criar uma lista agora de pessoas que podem fazer o login no Moodle, se a gente não tivesse a nossa interface autenticável, eu teria que, do mesmo jeito, criar, a partir de aluno, um vetor ou uma relist, a gente vai ver, que seria alunos autenticáveis. Faço meu new aluno com 10 posições. Depois teria que fazer a mesma coisa para docente, que seria os meus docentes autenticáveis, tudo bem? E fazer o gerenciamento desses dois vetores. Como a gente tem uma forma que possibilita que a gente trabalhe de uma forma polimórfica, eu não preciso mais disso. Então, o que eu crio? Olha só que interessante, porque uma interface nem é instanciável, né? Eu posso dizer que, a partir de autenticável, eu vou criar um vetor, que vai ser lista de autenticáveis. E a mesma coisa. Pronto, estava faltando a importação. E dentro dessa minha lista, ele só vai receber o quê? Se eu tentar agora fazer o seguinte, lista autenticáveis na posição 0, colocar um novo aluno, ele aceita, porque o aluno, ele é uma implementação de autenticável. Se eu tentar colocar na minha lista de autenticáveis, na posição 1, um novo docente, aceita também. Por quê? Porque docente é como se fosse uma especialização, mas na verdade ele é uma implementação desse meu autenticáveis. De uma forma contrária, né? Se eu tentar agora colocar dentro dessa minha de autenticáveis um novo técnico, ele dá problema. Por quê? Porque o meu técnico,
ele não faz parte das implementações de autenticável. Então, a gente consegue garantir a validação do que eu quero, ou seja, só quem é um tipo específico da implementação de autenticável pode fazer parte dessa lista. Polimorfismo de novo. Tudo bem? Eu poderia também, olha só, vou fazer um for aqui, de um int igual a 0 e menor do que a minha lista. Na verdade, teria que ser até 1, né? Porque eu não criei o meu índice aqui. Deixa eu criar o índice só para ficar mais fácil. Int ind, que começa em 0. Aí aqui vai ser o meu índice. Mais. E aqui vai ser o índice também, com índice mais. Então, agora sim. O meu i vai de 0 até menor do que esse meu ind, que é o índice. E para cada um deles eu poderia fazer o seguinte, olha só que interessante. Eu posso pegar o meu lista, autenticáveis, na posição i, e já chamar, por exemplo, login. Posso chamar o login. Ou posso chamar o login 2, porque o login 2, apesar de não estar implementado na interface, eu obriguei que todas as classes que são implementações de autenticável precisa ter reimplementado esse método. De novo, pessoal, polimorfismo. Eu sei que ele é um tipo de autenticável. Eu não sei a forma como se comporta, mas eu tenho certeza que ele tem algum comportamento definido, porque ele assinou um contrato. O contrato, olha, está sendo cumprido aqui. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Que no final das contas, tudo isso que a gente implementou foi tudo que a gente viu. Desculpa, Alessandro. Alessandro não, Ivan, que tinha começado a falar. Não, eu ia falar que ficou claro, sim. Ajudou bastante, principalmente esse exemplo agora no final, a instanciação da interface. Eu não tinha abstraído até nesse nível aí, não. Ai, maravilha, então. E com a interface é interessante, Ivan, porque daí, de novo, a gente consegue programar voltado para o geral e não para o específico. Se a gente fosse programar para o específico nesse caso, além de ter que criar listas separadas, por exemplo, de alunos autenticáveis, de docentes autenticáveis, pode acontecer, vou voltar um minutinho no Eclipse, só para mostrar para vocês. Vamos supor que eu não tivesse essa minha interface autenticável. Aí eu teria que criar um método em aluno que ia representar o login, mas ele tem um nome, realiza login do aluno, por exemplo. E depois no docente, também não seria uma implementação de autenticável, eu teria um método realiza login do professor, por exemplo. Vocês percebem que não tem um padrão de nome, sendo que o método está realizando a mesma coisa com objetos diferentes? Então, como a gente não tem essa padronização, a gente teria que verificar qual é o tipo de objeto e fazer a chamada do método específico. Ó, de novo, programando para o específico. Quando a gente tem agora essa interface que permite que a gente utilize como se fosse um tipo diferente, né, como a gente fez aqui, eu já chamo direto método. Por quê? Se eu garantir que na minha interface esse método é responsável por realizar alguma ação, independente de como a ação vai ser executada, pronto, a gente já quebrou tudo aqui, olha, em 3 linhazinhas contando faixa-chaves. Vocês devem ter percebido, não sei se agora faz até mais sentido que a Bianca está conversando com vocês, porque em padrões de projetos, deixa eu voltar aqui, vocês usam muita implementação de interfaces. Não estão utilizando? Sim, estamos, sim. Mas na teoria, né, ela sempre fala, a gente não implementa, né, então talvez, por isso que ajudou bastante a aula de hoje para a gente visualizar. Ai, que bom então, Ivan, porque foi até bom você ter colocado na semana passada. E, pessoal, por favor, viu, quando tiverem alguma dificuldade, a gente está falando de forma muito teórica, está na hora de fazer exercício para ver uma implementação mais palpável, né, mais implementado mesmo, prático. Vocês podem falar que a gente vai conversando. Eu queria vou fazer o seguinte, na aula que vem, a gente vai ver coleções. E daí coleções é interessante porque usa interfaces também. Usa interfaces, que é o do comparable, e tem uns métodos pertencentes à interface. Daí a gente vai ver
como chamar esses métodos que são definidos em interfaces, ainda implementações de interfaces de pacotes padrões da linguagem, e são ótimos porque ajuda a gente em várias coisas. Nas próximas aulas, eu já queria até começar com vocês a mexer com um padrão Hibernate, que vocês vão ter que utilizar no projeto, persistência de dados em banco de dados, não vão? Eu acho que está especificado isso no projeto, preciso dar uma lida de novo. E daí já para mostrar para vocês que vocês conseguem, em Java existe um framework, não sei se vocês já ouviram falar do Hibernate, já ouviram falar dele? Não, maravilha. Também acho que não. Não, o que ele faz? Ele é um padrão que você pode utilizar de várias formas, né? Ele é um padrão, um framework de o que é chamado de ORM, de mapeamento objeto relacional. Ele utiliza, em uma das suas versões de implementação, anotações. Sabe, igual a gente fez com o override, tem o arrobinha override, a gente começa a fazer anotações de qual atributo vai servir como chave primária, qual tipo de relacionamento, se é um relacionamento de um para muitos, muitos para muitos. E aí, se a gente fizer o mapeamento bonitinho, vocês não precisam se preocupar com a definição, o mapeamento, na verdade, né? O mapeamento das tabelas no banco de dados. O próprio framework já cria para vocês. E já tem uma camada também, né? Claro que a gente precisa especificar tudo bonitinho. A gente trabalha no nível de objetos só. Então, ele vai fazer a persistência no banco de dados. A gente precisa garantir que isso está sendo feito. Mas já tem métodos que fazem a busca por ID, fazem a busca por, sei lá, por qualquer atributo, fazem a persistência do objeto, fazem apagam o objeto, atualizam o objeto. Então, já vou ver se a gente já começa a ver isso. Tá meio corrido, não é, pessoal? Devido ao cenário que a gente está vivendo aí, as aulas ficaram um pouco mais corridas. E eu acho que não adianta também a gente ficar até 6 e pouco aqui, porque daí vocês começam a ficar cansados também, né? Sim, Eu acho que não rende muito, né, depois de um tempo. Não, no máximo 1h30, por aí, 2 horas estourando, né, mais ou menos. Depois fica cansativo mesmo. Então, é justamente por isso eu tinha colocado como meta 1h30. Eu até passei um pouquinho do tempo, pessoal, desculpa. Mas tentando fixar esse tempo mesmo para não ficar cansativo. Chega uma hora, foi o que o Caio falou, não dá para prestar atenção mesmo. Não adianta, aí eu vou ficar só falando e vocês vão ficar só se cansando e a absorção já caiu. Então, na semana que vem, a gente vê listas. Aí na próxima semana eu já vou trazer, então a gente vai fazendo de forma prática para fazer esse mapeamento de objetos para o banco de dados, utilizando o Hibernate. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha, então. Pessoal, então eu vou me despedir de vocês. Obrigada pela participação. Desculpa aí pelo mudo, eu não sei o que aconteceu no início que estava com problema, mas a gente se vê na semana que vem. Tudo bem? Só um detalhe. Por favor, não se esqueçam de ir atualizando o projeto de vocês. A gente já está praticamente em setembro, né? E outubro, a primeira semaninha de outubro, a gente já finaliza a disciplina. Tá bem? Pode falar, Alessandra. Não deu para colocar? Não tem problema, Alessandro. Compartilha comigo. Então, se vocês quiserem só colocar na Wiki, coloca o link do que vocês estão utilizando no Drive para eu acessar. Tudo bem? Porque daí eu consigo acompanhar. Porque até um detalhe que eu conversei com a Bianca. Ela perguntou como que ia ser computado nota para vocês. Vocês estão fazendo o projeto. Eu até depois vou colocar um questionáriozinho para vocês no Moodle, só para a gente ver esses conceitos de orientação a objetos. Mas ficar dando exercícios fora do contexto do projeto, para vocês fazerem, parece que é um pouco de perda de tempo, né? Ainda mais considerando que está tudo corrido. Então eu vou vendo o projeto, como que vocês estão elaborando, como que está o desenvolvimento, e daí já conta como as avaliações de vocês. Então eu acho que é até bom para não sobrecarregar vocês.
Tem que atualizar, Caio. Por favor. Colocando. Professora, Oi, Ivan. com relação ao projeto, eu estava conversando com a professora Bianca essa semana sobre. Você acabou de falar também sobre os requisitos, se é obrigatório, alguns. Utilizar banco de dados seria obrigatório. Queria saber, porque eu não estava. No meu projeto que eu estava pretendendo fazer, ele não utiliza banco de dados, né? Eu teria que adaptar alguma coisa só para atender a esse requisito, né, de banco de dados. Ivan, se eu não me engano, eu vou dar uma olhada de novo na especificação, mas está aí colocado que precisa ter a persistência de dados através de banco de dados, sim. Então veja se você consegue pelo menos alguns dados para fazer um CRUD básico mesmo, que, né, para colocar no banco de dados, apagar, atualizar e para fazer a pesquisa também. Que daí vocês vão ver que com o Hibernate vai ficar até mais facilitado para vocês fazerem. Eu estava pensando, pode ser assim, por exemplo, uma aplicação que ela atua local e depois ela salva ou atualiza os resultados num banco de dados. Pode ser alguma coisa desse tipo, né? Pode sim, você está utilizando o banco de dados. Uhum. Tá, então tá, eu vou, se for o caso aí, então eu vou fazer isso. Tá bem, então. Tá bom, obrigado pela aula, professor. Imagina, Ivan, estou sempre à disposição, hein? Um bom final de semana para vocês. Se vocês não tiverem mais dúvidas, né? Tranquilo. Então, maravilha. Então, vejo vocês na próxima semana. Vejo, né? Entre aspas, vocês na próxima semana. Um bom final de semana para vocês. E até semana que vem. Igualmente, falou todo mundo aí, Gabriel, Alessandro, Caio. Bom final de semana aí. Bom final de semana, Ivan. Até mais. Obrigada, Gabriel. Para vocês também, Alessandro. Bom final de semana. Tchau, tchau.